Nossa seguidora Aline Nunes de Oliveira mandou a seguinte pergunta. Cauê, estou com dúvida grande entre as escolas de Cork, que me disseram ser a melhor da Irlanda, e Galway. Quero acelerar o inglês, trabalhar, mas amo o estilo de Galway. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos fazer um comparativo das duas cidades, das escolas e ver aqui, baseando-me na experiência que eu venho tendo nesses últimos anos com os relatos dos intercambistas que nós atendemos e acolhemos nessas cidades, o que eles acharam, né, das suas experiências, e eu vou colocar aqui de uma forma geral as vantagens e desvantagens de acordo com essas experiências. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, pessoal, então aqui a Aline ela quer saber, o objetivo dela, isso é muito legal. Olha, o objetivo dela é acelerar o inglês, né? E o que a gente precisa fazer para acelerar o inglês, além de, claro, estar estudando numa escola que te dê, de fato, um retorno, que te dê uma estrutura, que te dê uma condição para você conseguir evoluir rápido no seu idioma. Você precisa estar imerso na cultura e o quanto mais você puder conversar em inglês com outras pessoas, o quanto mais você puder evitar o português, mais rápido o seu inglês vai evoluir, tá, gente? Isso é fato, não existe segredo. Quanto mais você fala inglês, mais o seu vocabulário fica mais rico, mais você consegue exercitar o seu speaking, a sua fala, então você vai ficando cada vez mais fluente, né? Contudo, você aprende o inglês mais rápido. Ela comentou que sobre as escolas em Cork, né? Realmente, assim, em Cork tem boas escolas, além do que a melhor escola da Irlanda está em Cork, que é a Cork English College, né? Mas ela falou que ama o estilo de vida de Galway, né? E realmente tem algumas diferenças, algumas particularidades, né? Cada uma dessas cidades, e eu vou fazer um comparativo aqui, né? Mas posso já adiantar que, embora lá em Galway, né, são apenas 3 escolas, as 3 escolas são excelentes, tá? Para qualquer uma das 3 escolas que você for, você vai conseguir bons resultados, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença das cidades e vou falar o porquê talvez ela possa conseguir de alguma forma evoluir com o idioma dela, independente da cidade que ela for estar, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, olha, como é a cidade de Galway, comparando com a cidade de Cork, tá? Eu vou colocar aqui compartilhar minha tela, aqui a gente está no mapa da Irlanda. E aqui a gente pode perceber que Cork fica aqui no sul, né? Aqui no sul do país, tá? Mais ou menos 3 horas e meia, 3 horas e 40 do aeroporto de Dublin. E Galway está mais ou menos 3 horas e meia, 3 horas e 20 aqui do aeroporto de Dublin, ok? Quais são as diferenças das duas cidades? Cork é a segunda maior cidade da Irlanda, com aproximadamente aí 400 mil habitantes, tá? Uma cidade bem urbana, para quem gosta assim de uma cidade com uma característica mais urbana, uma cidade muito charmosa, cheia dos barzinhos e cafés, onde no verão eles colocam todos os enfeites para fora, com plantas, flores, né? Cidade com lindos parques, enfim. E é bacana que Cork ele tem um subúrbio muito bonito, então tudo em volta da cidade aqui são bairros lindos, né? Até aqui, né, Passage West, Little Island, tem aqui Ballycolling também, são lugares muito legais para se viver, tá? Que não fica assim dentro da cidade, então... Mas como a Irlanda, no geral, é muito pequenininho, né? Vocês podem ver que de Dublin a Galway, eu tô falando 3 horas de ônibus, mas se você for de carro, são 2 horas e pouquinho. Você atravessa o país, ó, de fora a fora. Então é muito pequeno, né? Então Cork tem essa característica mais urbana, né? Enquanto Galway é uma cidade bem menor, tá? Uma média aí de 90 e poucos mil habitantes atualmente.
Eu acredito que tem uma extensão de 10 quilômetros, se você for pegar a maior extensão aqui de leste a oeste, ó, mais ou menos uns 10 quilômetros de extensão da cidade. É uma cidade pequena, compacta, mas que tem tudo, né? E Galway é uma cidade mais natureza, toda cortada por rios. Esses percursos aqui dos rios são lindos, né? As passarelas para caminhar que eles colocam aqui. É uma cidade litorânea, né? E toda a região de Galway é maravilhoso. Então, para você passear, né? E Galway é uma cidade extremamente turística, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a melhor escola, que é a Cork English College, né? E vou dar algumas... vamos dizer assim, vou colocar aqui porque os pontos que fazem que a Cork English College seja a melhor escola da Irlanda. Bom, primeiro que ela é eleita com bastante frequência a melhor escola da Irlanda por algumas qualificadoras de educação internacional. Quais são os grandes diferenciais da Cork English College para quem vai estudar no período da manhã? Enquanto na maioria das escolas na Irlanda você tem cursos de 3 horas por dia, na SEC, vamos dizer assim, Cork English College, SEC, você vai ter 4 horas por dia, ou seja, é uma diferença de 20 horas a mais de aulas por mês, né? Isso faz com que você tenha uma evolução ainda maior. Enquanto a maioria das escolas na Irlanda tem uma capacidade máxima de 15 alunos por sala, na SEC eles limitam por 12 alunos por sala. Geralmente entre 8 e 10 alunos mais ou menos, nos turnos dos grupos mais avançados, às vezes tem 6 alunos, sendo que desses, no máximo 3 alunos da mesma nacionalidade. Eles não deixam passar disso, tá? Para que você realmente foque somente no inglês e não fique se distraindo conversando em português com seus amigos do Brasil. A Cork English College, ela tem o maior índice de aprovação no IELTS, tá? Nossa, agora que eu tô vendo que meu olho tá meio vermelho, eu tô bem cansado, viu, gente? Essa semana tá sendo uma correria, não descansei no fim de semana que eu tive feira, mas enfim. Então a Cork English College, eles têm o maior índice de aprovação no IELTS da Irlanda. O que é o IELTS? Gente, IELTS, Cambridge, são certificados muito renomados no mundo todo, aceito pela maioria das universidades do mundo todo, tá? A SEC, além de ser um centro de exames, né, porque esses exames você tem escolas específicas que podem oferecer esse exame. Então vamos supor que você está estudando uma escola X ou Y e você está fazendo um preparatório para um exame IELTS ou Cambridge e aí chega no dia da prova. Você tem que ir lá numa outra escola de inglês que é o centro de exame oficial do Cambridge ou do IELTS. A SEC é um desses, tá? Além disso, essa 1 hora de aula a mais que eles fazem é justamente um preparatório para o exame do IELTS ou Cambridge, tá? E é um dos melhores, porque a SEC tem um dos corpos docentes mais completos da Irlanda, onde as certificações dos professores são no mínimo o CELTA, e há também professor com um certificado Delta, que é o máximo que você pode atingir em termos de excelência na educação. Além disso, a SEC ela tem as atividades extracurriculares de segunda a segunda, todos os dias. Então, se você tiver de folga, se você não estiver precisando trabalhar, você pode participar das atividades extras. São elas sessões de Job Club, onde eles ensinam sobre o mercado de trabalho, currículo, tem os passeios, as excursões, tem os encontros com os alunos em pub, em shopping, boliche, né, entre outros lugares. Enfim, tem as atividades na própria escola, aulas de reforço e tudo mais, ou seja, você está o tempo todo ali inserido naquele ambiente educacional com seus amigos de outros países, então você está o tempo todo praticando inglês, tá? Então, por essas e outras razões, a SEC acaba sendo aí a escola, vamos dizer assim, uma das escolas mais completas na Irlanda. Tem escolas mais ou menos no nível parecido em Dublin, enfim, acredito que mais em Dublin mesmo. Mas em Dublin, como ter mais escola, o pessoal sempre busca uma escola num custo mais acessível, né? As escolas em Galway vão ser um pouquinho mais baratas do que a escola em Cork, a SEC, né, no caso. Elas vão ser um pouquinho mais baratas sim, vão ser excelentes escolas. As escolas em Galway são super tradicionais, a mais nova tem 30 anos, escolas inclusive já com premiação de melhor escola da Europa e tudo mais, só que por ter apenas 3 escolas em Galway e Galway ser um dos destinos mais cobiçados pelos brasileiros na Irlanda por conta do custo-benefício, né, o quanto você consegue fazer de dinheiro, acaba que atrai muito brasileiros. As escolas não têm, assim, por enquanto, a ideia de fazer limites de nacionalidades por sala.
Por enquanto, o mix de nacionalidade dos brasileiros estão bem equilibrados. Eu não vou dizer que são a minoria, obviamente que não, que são a maioria sim, mas vai estar ali, dependendo da escola, 30%, 40%, considerando que tem muitas escolas na Irlanda com 95% de brasileiros nas escolas, isso é um número realmente baixo, tá? Mas você vai ter lá salas com 15 alunos, conforme você vai avançando o nível, às vezes tem menos alunos por sala, e principalmente em alta temporada vai ficar mais cheio, porque eles recebem bastante europeus nas férias ali de julho e agosto, tá? Então as 3 escolas são excelentes para você evoluir no seu idioma também, só que elas não vão ter essas cerejinhas do bolo que a SEC acaba colocando aí em alguns aspectos, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens que eu vejo de cada cidade, ok? Então, pegando aqui, começando pelas vantagens em Galway, ok? Quais são as vantagens que eu vejo de acordo com aquilo que é nos passados, feedback que os nossos intercambistas nos passam, né? Bom, primeiro, o aluguel em Galway, ele é mais barato do que em Cork. Não muito, é um pouquinho mais barato, tá? Vai dar uma diferença aí, uma média de 50 a 70 euros mais ou menos por mês de diferença de aluguel na média, ok? Uma coisa bacana de Galway, que é uma cidade que promove muitos festivais. O ano todo, até no inverno tem festival. Tem festival esportivo, festival gastronômico, artístico e cultural, festival de música. E aí, o que acontece com isso? Atrai muito turista, porque não só uma cidade repleta de hotéis e acomodações, Airbnb e tudo mais, a cidade é muito bonita. Então você acaba tendo ali todo um roteiro, né? Quando você chega em Dublin, no aeroporto, já é entregue cartões de ideias para você passear na Irlanda, e Galway sempre ali está como uma das principais opções para você passear, né? Quando tem maior fluxo de turista, o que acontece de bom para os intercambistas, né? Nossa, agora que eu vi que eu tô atrás do negócio aqui. As pessoas acabam tendo mais horas para trabalhar. E com isso elas conseguem fazer mais dinheiro. Hoje, pelo que a gente recebe de feedback dos estudantes, Galway é a cidade que os estudantes conseguem guardar mais dinheiro em todo o país, tá? Até mais do que em Dublin. Por quê? Porque falta mão de obra na alta temporada, tá? Não tem gente o suficiente para trabalhar. Então, como eles não conseguem contratar mais pessoas para esse setor de turismo, eles acabam aumentando o fluxo de horas ali para aqueles que já estão contratados, né? Bacana que a Galway é uma cidade artística, né? Então tem muitos atores e artistas, atores famosos, viu? E artistas de todos os tipos que você pode imaginar que moram na cidade. A cidade é cortada por praias, cortada por rios, né? E rodeada por praias, né? Então isso dá todo um charme especial. É uma cidade compacta e muito completa, né? Então ali tem shopping com cinema, tem muitos pubs, tá? Depois eu posso colocar aqui para você indicações de vídeos de a gente passeando em vários pubs, né, na cidade e tudo mais. Tem muito pub, muita festa, enfim, é uma cidade jovem, né, com vários centros acadêmicos, né? Então é uma cidade realmente bem movimentada. As escolas, como eu falei, são bem renomadas, né, com mais de 30 anos. E a principal, por final, que falta mão de obra. Consequentemente, os alunos conseguem fazer mais dinheiro, principalmente nos meses que vão ali de maio até meados de setembro, outubro. As desvantagens de Galway, na nossa opinião, é uma cidade que é difícil de encontrar acomodação nos meses que vão ali entre maio e setembro, principalmente pelo alto fluxo de turismo. Então, até as acomodações que estão no Daft, estão entre outras plataformas de acomodação, os donos dos imóveis acabam tirando essas acomodações dessas plataformas justamente para colocar no Airbnb e lucrar aí 400, 500, 600% a mais, porque a alta temporada fica muito caro a acomodação, tá? A segunda desvantagem, as escolas são mais caras, mas aí depende do ponto de vista, porque tem escola mais cara ainda em Cork, que é a melhor, né? Mas também em Cork tem escolas bem mais simples, mais baratinhas, né? E Galway é uma cidade, mostrando aqui novamente para vocês no mapa, né, que ela fica totalmente desprotegida aqui, ó, do Atlântico.
né? Então toda essa corrente de ar que vem aqui para a Irlanda entra por Galway, tá? Então Galway vai ter uns dias ali que vai estar ventando um pouquinho a mais, né? Aí vai muito do ponto de vista, né? Eu já morei em Waterford, que dizem que é a Sunshine Coast, né? Digamos assim, que é onde faz mais sol, que venta menos, etc. E não vi nada disso lá. Morei lá por quase 2 anos e chovia e ventava do mesmo jeito. Não lembrava se era mais ou menos do que em Galway. Talvez eu tenha pego uma época boa, né? Vantagens e desvantagens da cidade de Cork. As vantagens, deixa eu voltar para cá. É uma indústria muito forte em TI e farmacêutica, tá? Então quem é da área de tecnologia e da área de farmacêutica é uma principal indústria, né, de Viagra, inclusive, tá, em Cork. E muitas... tem a Apple, né, tem grandes centros de tecnologia, indústria de tecnologia para você trabalhar em Cork. As escolas em Cork tem escolas mais simples, logo são mais acessíveis, mais baratas, né? Em Cork tem o Jazz Festival todo ano, é um festival de jazz muito renomado e famoso, né, na Europa toda, onde também traz um movimento turístico, né, numa certa semana do ano. Tem uma maior quantidade de pubs, cafés, restaurantes, resultando aí talvez num fluxo maior de, vamos dizer assim, um comércio talvez mais aquecido, o próprio setor ali, a própria comunidade local aquecendo o comércio, já que Cork não é bem assim uma cidade extremamente turística como Galway, perdão, tá? Alto fluxo universitário, então também é uma cidade muito jovem. Lá tem a Griffith College, tem o UCC, que é uma faculdade mais linda que eu já vi na Irlanda. E Cork também tem um aeroporto, tá? Então se a gente for aqui no mapinha de novo, mostrar para vocês, ó, em Cork tem um aeroportozinho aqui, ó. Cadê, gente? Aqui. Ó, aqui onde que é o aeroporto mesmo? No sul ou no norte? Aqui no sul. Certo? Então, mas esse aeroporto aqui, pessoal, ele não é tão completo quanto o de Dublin, tá? Normalmente o pessoal sai de Cork e vai lá para Dublin buscar voos mais baratos, né, em destinos mais específicos. Aqui em Cork sai voos bons para o Reino Unido, para os países nórdicos ali, Holanda, Dinamarca, enfim. Mas, nossa, desculpa, a câmera tá quase caindo aqui. Tem um aeroportozinho que de vez em quando saem uns voos legais ali, tá? Mas o principal aeroporto na Irlanda acaba sendo em Cork mesmo. As desvantagens de morar em Cork, na opinião dos nossos intercambistas, são... É uma crise de acomodação mais acentuada, né? Vocês sabem que a Irlanda toda passa por essa crise. Já está melhorando, tá? Tá bem melhor do que foi há 2, 3 anos atrás. Mas ali a gente não recomenda chegar, principalmente próximo do ano letivo ali, tá? Agosto, setembro, outubro, essa época é muito difícil, tá? O melhor mês para acomodação em Cork é abril. Em Cork, né, por ter uma crise de acomodação mais acentuada, o aluguel subiu mais, né, até mais do que as outras cidades. E lá em Cork o pessoal reclama um pouquinho que é mais difícil de conseguir trabalho na baixa temporada. A gente sabe que tem gente que chega em janeiro, acaba conseguindo trabalho lá pelo seu segundo, terceiro, às vezes quarto mês, tá? Às vezes pega uns biquinhos ali durante esse período, mas trabalho fixo mesmo ali para abril, por aí. E Cork, pessoal, isso é curioso, né? Tem o sotaque mais carregado da Irlanda. O sotaque do inglês irlandês já é difícil. O de Cork, então, nem se fala. Tenta falar com um senhorzinho de 70 anos de Cork que você vai entender o que eu tô falando. Então a gente vai muito, né, para Cork visitar o pessoal lá. E sempre que a gente vai lá, a gente pega algum taxista, a gente tenta conversar um pouquinho. Até a gente que já está mais acostumado assim com o sotaque local, a gente fica meio que perdido assim, sem saber. Parece que está resmungando, a gente não entende nada. Não sei nem se eles mesmos entendem o que eles estão falando, tá? Fazendo uma consideração final, né? Eu não consigo dizer que existe uma opção melhor ou pior para você aprender inglês em Cork ou Galway, tá? A SEC é uma escola magnífica, excelente. As escolas de Galway são escolas muito boas, tá? Vão ter mais brasileiros. De fato, assim, se você quiser se isolar para focar muito no inglês, eu já indicaria uma cidade diferente. Mas ou talvez nem a Irlanda, né? Assim, sinceramente, se você quiser investir numa escola do patamar da SEC, acho excelente. Em Cork você não deixaria faltar nada para você, tá? Mas se o seu coração já está apontado para um lugar em específico,
Não se preocupe com a qualidade das escolas. As escolas de Galway vão te atender muito bem. E a vantagem é que em Galway você vai trabalhar bastante. E, obviamente, quanto mais você trabalha, mais você usa o seu inglês, né? Dependendo do que você estiver fazendo, obviamente, tá? Então, Aline, dependendo da época do ano que você for, eu já recomendo você começar a estudar inglês desde já, chegar ali com um nível A1, A2, ali um beginner, né? Que já tem o básico ali, já engatinhando bem, para chegar num pré-intermediário. E de repente você for começar a trabalhar ali pelo seu primeira renovação, né, segundo visto, você conseguir trabalhos onde você possa usar mais a sua comunicação, um trabalho como barista, trabalho como garçonete, né, trabalho de atendimento. E aí você pode entrar em contato com a Enjoy Intercâmbio, que a Enjoy vai te preparar para isso, tanto com aulas de inglês de preparação para a sua viagem e curso de barista para você poder ter mais essa habilidade de colocar no seu currículo, tá bom? Lembrando, pessoal, os tarifários, não aguardem Black Friday, tarifários, tem muitas escolas, principalmente em Galway, que já estão atualizando os valores agora para a primeira semana de novembro, ok? Então tem muita gente esperando chegar novembro para comprar o curso, mas não são todas as escolas que praticam descontos de Black Friday, tá? Não é uma cultura tão forte na Irlanda assim como é nos Estados Unidos, no Brasil. Então converse com o seu consultor para saber se a sua escola não está nessa listinha que já estão tendo os valores atualizados, tá? Um grande abraço, enjoy life, live your dream e até amanhã. Cheers!